Muito bem, prosseguindo aqui, segunda questão da segunda avaliação, mais uma questão sobre derivada. Ele dá uma função aqui derivável num certo ponto genérico e pede para você derivar essa expressão aqui no ponto x0, tá? Não sei porque ele botou esse x0, mas tudo bem. Questão simples, basicamente você tem uma função, que é essa daqui, e a gente quer calcular a derivada no ponto x0. Então, a derivada genérica. A nossa função a ser derivada. E a gente quer achar a derivada no ponto x0, tá bom? E aí isso pode causar uma certa confusão, porque nota que essa função aqui g, ela contém uma função f que a gente não sabe quem é. Então, isso se trata de uma derivada implícita. Você está derivando alguém que você não sabe quem é. Mas também não tem problema nenhum, porque é só a gente aplicar as fórmulas e é natural que a resposta vai ficar em função dessa derivada desconhecida, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso, mas não se assuste, tá bom? Então nota que aqui, a primeira coisa que você tem que perceber é que essa função g, ela é um produto entre a função f e a função raiz, tá? Nota que a função g é um produto desse cara com esse cara. Então, é natural que a gente use a regra do produto. Então, vamos usar a regra do produto. Já começou simples, né? A função g é um produto, vamos usar a regra do produto. Como é que é a regra do produto? Vamos aplicar para essa função daqui. Então, a regra do produto diz que a derivada dessa função produto vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais repete a primeira e deriva a segunda. Nota que eu só estou montando assim como foi na questão anterior. Montei aqui a fórmula, paro, respiro e penso o que falta fazer. Muito bem. O que falta fazer nessa expressão? Bom, falta eu fazer a derivada do f, só que isso aqui não vai dar para fazer nunca, né? Porque eu não sei quem é f. Então isso aqui eu vou deixar em branco. Você deixa do jeito que está. E falta eu saber quem é a derivada de raiz de x. E essa é uma derivada que, se você estudou, né, você já deve ter visto, né, se você prestou atenção nas aulas do seu professor, ele já deve ter feito isso aqui com uma certa frequência. Então, esse é o único termo que está faltando a gente fazer, né? É a única coisa que a gente precisa se preocupar. Então, eu vou analisar isso aqui separadamente, tá? Como se fosse uma observação, e vou me perguntar como é que eu faço a derivada de raiz de x. Como é que eu derivo raiz de x? Raiz de x é uma função que eu posso reescrever como sendo x elevado a 1 meio, né? Pelas propriedades de potenciação. Então, derivar a raiz de x é igual a derivar x elevado a 1 meio. Só que aí é fácil, né? Você usa a regra do tombo. Você desce o expoente, repete a base e subtrai 1 do expoente. Pronto, então derivamos. Agora é claro que aqui você pode dar uma simplificada, né? Então você repete esse 1 meio. Dentro do parênteses, essa conta aqui vai dar menos 1 meio, tá? Verifica isso para mim. Vai dar menos 1 meio lá em cima. E aí você sabe que uma potência com expoente negativo, ela inverte. Então aqui você pode escrever 1 meio vezes a inversão do x elevado a 1 meio. É claro que esse x elevado a 1 meio é a raiz de x, né? Então a resposta seria 1 sobre 2 raiz de x como derivada de raiz de x. Esse é até um resultado que os professores reforçam para vocês, tá? Então é uma dica que eu dou para vocês. Se você puder, memorize que a derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês, muito útil, tanto para cálculo 1, quanto para os próximos cálculos, próximas disciplinas, tá bom? Então, se você já soubesse isso aqui, já era direto, mas se você não soubesse, podia fazer aqui esse desenvolvimento, sem problema nenhum. Muito bem. Agora que eu sei, né, que eu resolvi essa observação, aí eu vou voltar para cá, ó. Tá vendo como funciona? Você tem que ser organizado, ó. O professor tem que entender o que você está fazendo. Ó, vou botar assim, ó, voltando. Tô até usando as cores aqui para mostrar, ó. Em vermelho era o foco da gente. Aí aqui em preto e azul foi uma observação, né? Eu tô lembrando um pedacinho da questão. Aí agora, voltando com a parte que eu lembrei, eu posso dizer que o termo que faltava
Eu vou reescrever tudo, né? Vocês sabem que aqui eu posso escrever f' simplesmente, para ficar mais bonito. Aqui é o raiz de x, né? De boa. Aqui é o próprio f. E esse cara aqui eu vou colocar 1 sobre 2 raiz de x, que foi a informação que eu colhi ali em cima. Uma vez que eu fiz isso, já derivei, tá? Aí é só uma questão de você simplificar a expressão. Mas eu acho que eu vou deixar assim, porque já está parecido com as respostas, tá? Para finalizar, de fato, basta agora só aplicar no ponto. Então, note que como eu queria calcular a derivada no ponto x0, basicamente é você reescrever essa expressão trocando o x por x0, tá? Por isso que eu achei engraçado, né? Porque no fim das contas não muda nada, né? Você só está trocando a letra. Mas, enfim, tem questões que tem esses detalhezinhos, tá bom? Então essa seria a nossa resposta, tá? Basta agora a gente ver que qual letra, né, vai ser isso aqui. Vamos ver se a gente vai descobrir. E tem um certo suspense, né? Porque pode ser que não esteja exatamente assim. E isso é perfeitamente possível, tá? É claro que eu posso simplificar isso, bagunçar. Mas vamos ver se isso vai bater com alguma coisa do gabarito, tá bom? Veja que tá ficando parecido com essa, só que essa aqui não tem o 2, então não é a letra L. Tá? Espero que esteja dando para vocês verem aí, ó. É a letra K, né? Ó, derivada calculada em x0 vezes raiz de x0, mais a função fx0 vezes o inverso aqui, eu posso juntar isso numa expressão só. Então veja que está um pouquinho diferente, mas é perfeitamente plausível aqui a letra K, tá bom? Então, se você quiser, você pode dar essa ajustada. Mas é só um detalhezinho. Não é o fim do mundo não, tá? Espero que vocês entendam isso. Tem professor que... Tem aluno que às vezes se enrola tanto, né? E não vê o óbvio, né? É claro que aqui eu posso juntar numa expressão só. Essa é a letra K. Muito bem, então finalizamos aí. Questão aí bem padrão. Assim como a questão anterior, né? Enquanto que a primeira questão era sobre a regra do quociente, essa aqui é sobre a regra do produto.